Boa noite. Vocês me escutam? Ah, que bom. Então, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de meditação. Ontem teve, sim, Sônia. Foi ontem que eu comecei o meu ciclo. Muito bom. Boa noite a todos. Quase que não consigo chegar aqui. Eu tive um atendimento aí meio complicado, mas enfim, deu tudo certo. Porém, normalmente eu me preparo melhor para trazer aqui uma fala mais estruturada, mas hoje realmente eu não tive tempo, tá? Ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre a relação, né, mãe e filho. Não voltou? Que estranho. E hoje eu daria continuidade, mas realmente não tive tempo para preparar nada assim mais estruturado, tá? Normalmente eu quando vou entrar no ciclo eu já divido, né? Eu sou uma pessoa muito organizada, tá? Então eu gosto de já dividir um pouco dos temas nos dias que eu vou fazer. E hoje eu falaria um pouco sobre presença e ausência. Porque quando a gente fala nesse tipo de relação de mãe e filho, eu falei um pouco desse início ontem, né? Que está muito relacionado ao como o mundo me recebe, né? E quer queira, quer não, e provavelmente a gente já falou muito disso aqui, relações acabam, né, sempre trazendo as percepções das pessoas. E na relação de mãe e filho, enfim, não vai ser diferente. Então, assim, por mais que você tente ser aquela mãe atendendo a todas as necessidades, o que eu já acho que é muito difícil, né? A gente tá num lugar de conseguir realmente atender todas as necessidades, né, de um filho. Tudo também vai passar pela percepção dessa criança. Então, a forma, às vezes, que a gente fala, a forma que a gente coloca limite, a forma, tudo vai passar por uma percepção desse serzinho, né? E o que vai dar significado, o que essa criança vai dar significado para isso é muito difícil, né? Então, a gente vai mesmo por tentativas, né? Foi como eu falei ontem, por mais
que a gente tente acertar, às vezes a gente erra. Então não é fácil suprir, né, essas necessidades. A gente tenta, mas é humanamente, eu diria que é humanamente impossível, né? E aí é o início, né, do que vai, né, ser dessa relação, tá? Mas eu coloquei antes alguns pontos importantes, né? A presença, quer queira, quer não, o acolhimento também é um ponto, acho que crucial, sempre no desenvolvimento dessa criança, né? O quanto ela se sente realmente acolhida, espaço de escuta, espaço de fala e por aí vai. Mas mesmo assim vai estar dentro dessa percepção, porque às vezes a necessidade daquela criança, para você ver como os irmãos são diferentes, né? Porque às vezes para um realmente a presença da mãe foi suficiente e para outro talvez não, né? Então é muito relativo, é muito difícil. Não existe realmente quem dera, né? Existisse uma cartilha e se a gente seguisse aquilo tudo daria certo, né? Mas não tá muito longe disso. E acho que a gente pode sempre ter um pouco, como que eu vou dizer, de uma referência sobre como foi comigo, né? Claro que como adulto, muitas vezes eu já trago, né, recursos de compreensão em relação ao que foi. Mas a criança, lembrando que a criança, ela constrói recursos ao longo, né, do processo de desenvolvimento dela. Mas muitas vezes ela não tem recurso emocional para lidar com muita coisa. Então, se ela, no entendimento dela, na percepção dela, houve ausência ou falta de acolhimento para o caso dela, provavelmente ali existiu, né, uma ferida, alguma coisa. Então não é fácil. E tem as fases, né, de desenvolvimento da criança, né? Então, na primeira ela está muito linkada com a mãe, numa segunda fase ela já começa a se constituir, né, como conhecer, né? Olha, a minha mãe é uma coisa, eu sou outra, né? Mas ela ainda é muito concreta. Depois que ela vai construir um mundo subjetivo, então ela vai começar a entender, né, o que é isso que eu tô sentindo, né? Então aí a gente tem que ajudar ela a dar nome a isso. Então eu sempre falo que é um universo de possibilidades. Então é por isso que dentro, acho que da psicoterapia é sempre botar lente na sua história, né? Porque a sua história provavelmente é muito diferente da outra, porque nós somos diferentes um do outro. E por mais semelhante, né, que seja às vezes alguns aspectos, eu posso viver aquilo de um jeito e o outro pode viver de outro. Então, por isso que eu acho que o processo terapêutico ele é tão rico, porque ele vai aprofundar aquilo que é seu, né? E aí você vai olhar para aquilo que dentro do seu papel de mãe, ou como, né, como é que foi essa história, né? Essa história é você e seu filho, enfim, o que pode ter acontecido ali, enfim, cada história tem sua realidade, exatamente. Então, é muito universal, muitas particularidades, né? Então, tem que botar realmente uma lupa em cada história. Exatamente. Eu falei brevemente disso ontem, né? Sobre o se tornar desnecessário, o quanto isso, para algumas pessoas, é um desafio, porque se tornar desnecessária é necessário,
porque você precisa colocar, né, esse filho para a vida. E quando você não faz isso, provavelmente ele vai acabar, né, filho, enfim, vai acabar tendo dificuldade. Então, vamos dizer que nosso objetivo maior seria realmente dar recursos para que para que esse filho, para que essa filha realmente não precise da gente, né? Olha que ironia. Mas o quanto realmente, às vezes a gente consegue isso, e aí é uma questão, às vezes, mais do filho ou da filha, e às vezes é uma questão mesmo da própria mãe, né? Do próprio pai, às vezes, que fica ali no apego, né? A pessoa, ela quer, né? Que o filho não vá, né? Não existe essa liberação, né? Então não é fácil, tá? Porque a gente tem medo, a gente tem todas algumas variáveis aí, né? Não tô falando que é só a pessoa. A gente mora, né, no Brasil, acho que tem variáveis aí que acabam, às vezes, complicando um pouco isso. Mas é exatamente o caminho que a gente precisa, né? Eu acho que todo mundo atravessa dificuldade, não tem como, porque, como eu falei, a criança ela não tem todos os recursos emocionais, ela vai construir isso. Então, a infância é passível mesmo de entrar ali, né? Tem seus momentos Então, só que tem os momentos que são mais carregados emocionalmente, e ali sim pode ser gerado algum tipo de núcleo, né, de dor, e tem aqueles que aos poucos vão, né, se superam, enfim, tá? Então, mas porque é isso, porque a gente vai adquirindo recursos, né, e eu diria que a gente adquire recursos ao longo da vida, não é nem até um certa adulto, a gente também tem, né, essa aquisição de tantas outras coisas que provavelmente, enfim, só vão aparecer mesmo na fase adulta, né? Então, gente, não, essa coisa, né, de deixar a criança e ficar frustrada porque a criança não chorou, é uma das coisas, realmente. Eu falo muito com as mães. Claro que a gente pode conseguir, né, expressar sobre, de fato, né, o que estamos sentindo, mas na medida do possível, nós é que somos os adultos. Então, imagine como que é essa criança lidar com isso, né? Mas entendo que realmente, às vezes, esse distanciamento nos primeiros momentos não é fácil, né? A gente também tem que compreender um pouco isso. Então, tem os dois lados ali, mas na medida do possível, tentar realmente fazer desse momento, né, um momento leve para a criança, porque é um momento realmente, tem alguns que, né, eles se jogam mesmo, eles vão com toda motivação, assim, para esse mundo novo da escola, mas tem outros que não, né, então é muito pessoal mesmo. Acho que fase difícil todo mundo passa, gente. Eu diria que... Como é que eu vou dizer? Quem não passa, né? Por fase difícil. Eu acho que, pra mim, hoje o mais importante, em qualquer que seja a relação, é construir uma relação de troca, de escuta, de conversa. Porque aí eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais de... Eu não sei nem se a palavra aqui é facilidade, mas é o caminho, né? Então, para que essa pessoa, no momento que ela realmente esteja em sofrimento, ela possa, né, saber a quem recorrer e pedir ajuda. Porque no fim a gente sempre vai precisar do outro, né?
Então, o ser desnecessário e o filho se sentir abandonado, esse também é um ponto X, né? Que eu diria que aí é uma questão... e aí tem muitos viés, é muito difícil pontuar aqui. Até que ponto é abandono, até que ponto é uma motivação para a pessoa seguir, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar com uma lupa para essa relação e entender quem é essa mãe, quem é esse filho, que relação é essa, para começar a entender se de fato essa criança ou esse filho, adolescente, seja o que for, ele realmente está dando esse significado ou não. Então, precisa ter um pouco desse cuidado aqui, tá bom? Exatamente. Quanto mais a gente segura, menos a criança tem a possibilidade, né, de experienciar, vivenciar. E é isso que vai dar mais recurso aí para essa criança. Então, quanto mais esse mundo for muito pequeno, menos experiências essa criança vai ter. Por isso que eu falo, é sempre muito difícil, né? Dependendo do contexto aí. Como soltar, né? E ter segurança. Então, não é fácil, né? Nos dias de hoje. Mas a gente sabe que é necessário a gente ter aí realmente aos poucos e na medida do possível, dentro do desenvolvimento dessa criança, saber os momentos de realmente abrir, né, esse mundo, para que a criança realmente tenha a possibilidade de construir esses recursos, né? Bom, gente, eu tô lendo aqui, já que hoje eu não tive tempo realmente de trazer nada muito estruturado, mas eu tô vendo aqui que já são 8h20, então eu vou dar uma pausa aqui pra gente começar a meditação, tá bom? Aí amanhã a gente continua. Se alguém tiver alguma pergunta, enfim, quiser me mandar lá no meu Instagram, tá bom? Eu tento responder depois, tá? Então hoje eu vou fazer mente serena, tá? Porque muitas vezes quando eu tô preparando o conteúdo, eu já preparo um pouco da meditação na minha cabeça e hoje realmente eu não tive tempo, tá? Mas vamos pra mente serena, que eu sei que no fim todo mundo acaba curtindo, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, sente-se de uma forma confortável, alinhe a coluna, alinhe o queixo, repouse suas mãos, traga sua presença e respire conscientemente. Inspire profundo e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire e através da sua respiração você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você.
Respire profundo, vá serenando seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. E o convite é que a cada respiração você vá serenando cada vez mais seus pensamentos, a sua mente, vá relaxando o seu corpo. Então leve a sua atenção para os pés e relaxe. Leve atenção para as suas pernas e relaxe. Leve atenção para o seu quadril. Respire e relaxe. Relaxe o seu abdômen. Relaxe os seus braços, as mãos, os dedos das mãos. Leve atenção aos seus ombros e relaxe. Relaxe o peito, o pescoço. Relaxe a sua mandíbula, a sua língua. Relaxe todos os músculos da face. Respire profundo. Perceba se ainda há algum ponto de tensão em você. Leve atenção a esse ponto. Respire e relaxe. E respirando profundo, devagar. A cada respiração você vai trazendo paz para você, para o seu corpo. Vai trazendo paz para a sua mente. Então, por um pequeno instante, permita ficar apenas na presença da sua respiração. Continue respirando profundo, devagar. E leve então a sua consciência para um ponto entre as sobrancelhas. Respire por esse ponto, como se pudesse sentir o ar
entrando, saindo. Então agora imagine, visualize e sinta a chama de uma vela bem nesse ponto entre as sobrancelhas. Respire. Então visualize e sinta a chama se movendo para dentro do seu cérebro. Respire e a cada inspiração e expiração, a chama vai iluminando o seu cérebro, vai serenando os seus pensamentos, vai iluminando toda a sua mente. Respire e sinta a sua mente serena através da luz da chama da vela bem no centro do seu cérebro. E a cada inspiração e expiração, sinta a serenidade se expandindo para o seu corpo. Ainda sinta a chama da vela iluminando a sua mente. Mas como essa luz pudesse iluminar também todo o seu ser, trazendo ainda mais paz, clareza, serenidade. Continue respirando profundo, devagar, de forma consciente. Agora permitindo que essa luz se expanda para todo o seu ambiente. E com ela levando também paz, serenidade para todos à sua volta. Mais uma vez, respire profundo, devagar, sentindo e integrando paz, tranquilidade, serenidade em seu coração e em sua mente. Faça a conexão com o seu coração. E pratique a gratidão para o dia de hoje.
Permita que esse sentimento se expanda. E mais uma vez, coloque atenção então na sua respiração. Coloque agora atenção no seu corpo. E bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo. Vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Muito bom. Perdoem, hoje realmente pela correria eu fiquei devendo trazer aqui algo mais preparado. Mas quem sabe amanhã realmente, pelo menos acredito que amanhã esteja um dia mais tranquilo, tá bom? Amanhã a gente se encontra, desejo uma linda noite a todos, uma boa quarta-feira e amanhã a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração, obrigada pela companhia, pela presença, até amanhã.